Eu não sei se você ainda se lembra da sua chamada, a sua chamada de Deus para fazer a obra de Deus. Deus usou alguém aqui na terra que acreditou na tua chamada, impôs-lhe as mãos sobre você e você foi então separado, consagrado ao ministério de Deus. Amado, como é ser visto por Jesus? Glória a Deus, meus amados irmãos. Como eu disse para os irmãos, ontem eu estava em Toyama e saímos de lá um pouco tarde. Chegamos em casa por volta das 5 da manhã e até dormir, irmãos. O jovem dorme rápido, né? Mas chega a 60 anos, irmão, vira cá, vira lá, vira para cá, e você abre o olho assim e fala, meu Deus, as cortinas estão clareando, isso é o dia, está clareando. Mas eu me alegrei quando eu vi o presbítero Josiel. Ele sempre falou forte, mas agora falou assim, meio trêmulo, assim, Senhor, irmão. Falei, uau, o brilho está riando. Aí eu fiquei pensando assim, pastor Sandro, que eu tenho o pastor Chiobara. Eu falei, Chiobara, fica na agulha aí, obreiro. Se der um stand-by aqui, der um apagão aqui, o pastor Chiobara vai pregar. Mas eu estou preferindo trazer a palavra, irmão, porque se eu ficar lá não vai ficar bom não. Vou ficar que nem o Josiel aí pescando aí, irmão. Josiel, senta aqui, irmão. Bendito é o teu nome, Jesus. Aqui eu sei que você não vai dormir, Pedro. A igreja vai estar olhando para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, amados. Então eu vou preferir trazer uma palavra para vocês. Eu gostaria pedir a especial gentileza que você pudesse abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo número 5. Leamos os versos a partir do dia de número 27. Lucas capítulo 5, versículo 27. E o pastor Chiobara já prepara o CFO do mês de outubro. Amém? Em novembro, o pastor Evaldo prega. Tá bom? Glória a Deus. Aí já fecha o ano 2025. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo o número ímpar e os irmãos vão lendo o número par e vamos ler até o verso 30, tá bom? Depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. 28, igreja. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Amém. Meus amados, eu não sei se você ainda se lembra da sua chamada, a sua chamada de Deus para fazer a obra de Deus. Eu não sei se você ainda tem alguma lembrança ou recorda de alguma profecia ou em que Deus usou algum obreiro para levar você para a obra de Deus. Isto é, se hoje você é presbítero, se hoje você é diácono, você é cooperador, você é evangelista, você é pastor, Deus usou alguém aqui na terra que acreditou na tua chamada, impôs-lhe as mãos sobre você e você foi então separado, consagrado ao ministério de Deus. E essas recordações é que mantém viva
a nossa chamada de Deus. Portanto, nós não podemos esquecer da onde Deus nos tirou e de como Ele nos tirou daquele lugar e nos colocou no meio de príncipe, nos colocou em lugares onde a igreja está nos observando, o mundo está nos observando. Muito bem, querido irmão, eu gostaria de extrair na vida deste homem chamado Levi algumas lições que nós não deveríamos esquecer, nunca esquecer, pois a sua chamada se assemelha muito à chamada de muitos que estão aqui. Lembrando-vos, queridos irmãos, que Levi, ele é muito conhecido, pois o seu livro é um dos livros mais lidos, por que não dizer, nas nossas igrejas, porque além de Levi, ele é conhecido também como Mateus, e segundo a tradição teológica, foi ele que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. Muito se lê o livro de Mateus, mas pouco se fala da chamada de Mateus, pouco se fala da chamada deste homem Levi. E eu gostaria de pontuar com vocês, a partir do versículo 27, algumas coisas que julgo ser importante e que vai caber também para a tua chamada no nome de Jesus. Eu gostaria que você mantivesse aberto a Bíblia, Lucas capítulo 5, que nós vamos usar aqui algum texto para nós trabalharmos aqui com a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 27, vamos comigo aqui. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi. Amado, como é ser visto por Jesus? Olhando o contexto desta passagem, a Bíblia já inicia no capítulo 5, versículo 1, que havia uma grande multidão que seguia a Jesus. Jesus não andava sozinho. Além dos seus convocados para compor o ministério de Jesus, havia uma grande multidão que seguia Jesus. E a Bíblia vai nos decorrer que Jesus cura as pessoas, Jesus cura os paralíticos, e a Bíblia ainda segue dizendo que no versículo 26, que depois que Jesus realiza essas curas, grande multidão glorificavam a Deus, exaltavam o nome do Senhor. Mas dentre essas multidão, dentro dessas pessoas que eram curadas, dentro dessas pessoas que glorificavam a Deus, Jesus olhou para Levi. Jesus conseguiu enxergar a Levi. Levi, aonde ele estava? Na frente de Jesus? Não, Levi estava na coletoria de imposto. Quem sabe ali, um salãozinho de 6 tatames, com uma pequena janela que estava ali, e Levi estava lá dentro. Mas embora havia essa grande multidão de pessoas, Deus conseguiu enxergar a Levi. Aleluia, Jesus. Olhando, querido irmão, para essa situação, e vendo as histórias, por exemplo, lembrando aqui de Abraão, nós podemos entender que não foi Abraão que viu Deus primeiro, mas Deus viu Abraão primeiro. E chegou para Abraão e disse: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, queridos irmãos, o mérito não era de Abraão, o mérito é de Deus. Porque Abraão não buscou Deus, Abraão não se colocou à disposição de Deus, mas Deus olhou para Abraão. Quando eu olho pela vida de Moisés, Moisés ficou 40 anos no Egito, tendo ali o ensinamento das melhores faculdades do Egito, e depois matou um egípcio, e foi obrigatoriamente, fugiu do Egito e foi morar no deserto, junto com os seus parentes.